Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. O vídeo se abre com as luzes do estádio cortando a noite de Doha e um close no presidente do Flamengo, BAP, inclinando-se ao microfone. Seu veredito cai como um martelo: a Copa Intercontinental, no formato atual, é tudo, menos um torneio. A sala silencia, e a tensão é palpável. Não se trata de uma declaração rotineira pré-final, mas de um desafio direto à credibilidade da competição. Para os espectadores, a afirmação levanta perguntas imediatas. O que exatamente torna esse formato insustentável e como a governança do futebol chegou a uma estrutura em que um campeão entra direto na decisão enquanto o outro precisa enfrentar uma maratona? A resposta começa com a compressão do calendário, uma temporada esticada por compromissos internacionais e uma arquitetura que redistribui o desgaste em vez de equilibrá-lo. Em termos simples, o campeão europeu chega à partida final descansado, enquanto o representante sul-americano precisa atravessar 3 confrontos de alto risco em sequência para alcançar o mesmo palco. A discrepância não é apenas numérica, ela se manifesta em desgaste acumulado, compromissos táticos e o tipo de gerenciamento de risco que os técnicos temem em dezembro. A crítica de BAP se apoia em uma temporada de viagens incessantes e jogos condensados. Quando o Flamengo pisa no gramado, o clube já se aproxima de sua 80ª partida do ano, um número que influencia cada treino e cada decisão de escalação. Descanso não é luxo, é um adversário em desvantagem. O ponto de inflexão, instituído junto ao evento mundial expandido, pretendia simplificar sobreposições. Em vez disso, criou uma escada com degraus desiguais. Um campeão espera no topo, outro sobe desde a base, absorvendo golpes pelo caminho. A integridade competitiva se torna vítima quando os caminhos divergem dessa forma. Os técnicos sentem a assimetria na essência da preparação. Um finalista de jogo único pode instalar esquemas sob medida, treinar bolas paradas específicas e proteger jogadores-chave do desgaste. O adversário que chega após 3 partidas precisa equilibrar rodízio, administrar suspensões e sobreviver a surpresas táticas de diferentes rivais, cada uma drenando clareza e energia. Os jogadores vivem esse desequilíbrio em minutos, fadiga muscular e carga mental. O esforço acumulado corrói a aceleração nos 15 minutos finais, aumenta o risco de lesões e reduz a margem de erro sob pressão. Em um espetáculo destinado a coroar o melhor, as condições favorecem quem chega mais descansado. As emissoras adoram o espetáculo, mas também entendem a narrativa. Um formato que concede a um finalista toda a expectativa enquanto comprime o outro em uma série de testes de sobrevivência diminui a construção compartilhada. O drama próspera na paridade, escadas desiguais enfraquecem a intriga seriada. Os administradores frequentemente citam logística e calendários de parceiros. No entanto, a governança se mede pela capacidade de equilibrar demandas concorrentes. Se a simetria não pode ser perfeita, ao menos deve ser defensável. Um caminho que exige 3 obstáculos eliminatórios enquanto outro pede apenas uma aparição não se sustenta em bases esportivas. O quadro histórico importa. Versões anteriores posicionavam ambos os campeões continentais na fase semifinal, criando jornadas paralelas até a noite decisiva. Com a mudança, a simetria se rompeu e a percepção de favorecimento cresceu, especialmente entre públicos que valorizam o mito da resiliência sul-americana. A presença do Flamengo na decisão sob esse novo esquema intensifica o escrutínio. Se o time brasileiro vencer, críticos dirão que o triunfo veio apesar das barreiras estruturais. Se perder, apontarão o desgaste como coautor silencioso. De qualquer forma, o formato vira parte da narrativa, não apenas o palco. A linguagem de BAP, tudo, menos um torneio, vai ao cerne da gramática esportiva. Uma competição implica uma série EQ. No vestiário, o debate não é abstrato.
Planos de rodízio ficam mais conservadores, papéis de banco se expandem e a gestão da partida vira cálculo em tempo real. Técnicos programam substituições com gráficos de risco de cãibra, e equipes médicas se tornam arquitetos de minutos tanto quanto curadores de lesões. Para o público global, a curiosidade se volta ao resultado. Se o caminho de 3 jogos entregar o troféu, a narrativa será de resistência vencendo o privilégio. Se o finalista de jogo único triunfar, os clamores por reforma se intensificarão, sobretudo em mercados que idolatraram a dureza da Libertadores. Patrocinadores e detentores de direitos medem o sentimento. Um desequilíbrio percebido arrisca reação negativa em territórios-chave e enfraquece a boa vontade entre continentes. Por outro lado, reequilibrar a escada pode elevar o produto, reduzir controvérsias e ampliar o prestígio da final como verdadeiro encontro de iguais. Os sindicatos de jogadores vão se manifestar, e sua oposição é direta: bem-estar do atleta. Reduzir recuperação e inflar número de partidas em torno de um evento de ápice contradiz o dever de cuidado que o futebol de elite afirma defender. Os melhores merecem um palco justo, não uma corrida desigual até a linha de chegada. À medida que a final se aproxima, o cálculo tático do Flamengo espelha o peso do calendário: pressão agressiva em ondas em vez de posse sustentada e polida, equilibrada por períodos de descanso direcionado e ênfase em bolas paradas para conservar energia sem perder a ambição. Quando a poeira baixar, a entidade organizadora terá diante de si uma escolha clara: preservar uma estrutura que convida à controvérsia ou recalibrar em direção à paridade e expectativa compartilhada. O caminho até 2026 pode corrigir isso, e o plano não é radical nem obscuro: restaurar níveis de entrada simultâneos e embutir equidade de recuperação. Por ora, a crítica de BAP cumpriu o papel de uma contestação eficaz, concentrou a atenção, convidou vozes diversas e enquadrou a reforma como urgente, não opcional. Afinal, coroará um campeão, o pós-jogo deve definir uma escalada mais justa até essa coroa. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. O vídeo começou de forma impactante, com a imagem do árbitro Ramon Abate-Abel surgindo diante das câmeras e pronunciando uma frase que imediatamente incendiou o mundo do futebol brasileiro: a ordem era pro Flamengo perder. A declaração, carregada de dramaticidade e surpresa, rapidamente se espalhou pelas redes sociais, deixando torcedores, dirigentes e jornalistas em estado de choque. A repercussão foi imediata. Em poucos minutos, hashtags relacionadas ao caso dominaram o Twitter, enquanto transmissões esportivas interrompiam suas pautas para comentar o episódio. A fala de Abel não apenas levantou dúvidas sobre a lisura das competições, mas também colocou em xeque a credibilidade da arbitragem nacional. No Rio de Janeiro, torcedores do Flamengo reagiram com indignação. Muitos se reuniram em frente à sede do clube, exigindo explicações e cobrando uma postura firme da diretoria. Para eles, a declaração do árbitro é uma prova de que o time vem sendo prejudicado sistematicamente em partidas decisivas. Em São Paulo, a notícia também repercutiu fortemente. Rivais históricos do Flamengo aproveitaram para levantar teorias sobre favorecimentos e manipulações, enquanto especialistas em arbitragem pediam cautela na interpretação das palavras de Abel. O clima de rivalidade entre torcidas ganhou novos contornos com a polêmica. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, foi rapidamente pressionada a se manifestar. Em nota oficial, a entidade afirmou que investigaria o caso e ouviria o árbitro para esclarecer o contexto da declaração. No entanto, a resposta inicial não foi suficiente para conter a onda de críticas e desconfiança. Programas esportivos de televisão dedicaram horas de debate ao assunto. Ex-jogadores, comentaristas e jornalistas discutiram se Abel teria falado em tom de denúncia ou se suas palavras foram mal interpretadas. A multiplicidade de opiniões apenas aumentou a curiosidade e a tensão em torno do episódio. Nos bastidores, dirigentes de outros clubes passaram a questionar se situações semelhantes já ocorreram em jogos anteriores. A possibilidade de manipulação de resultados trouxe à tona memórias de escândalos passados, reacendendo o debate sobre transparência e ética no futebol brasileiro.
Torcedores mais apaixonados chegaram a organizar protestos virtuais, exigindo mudanças profundas na estrutura da arbitragem. Para eles, a fala de Abel é um sinal de que o sistema precisa ser reformulado, com maior fiscalização e independência dos árbitros. Enquanto isso, o próprio Ramon Abatia Abel tornou-se alvo de intensa pressão. Alguns o trataram como herói por ter revelado uma suposta ordem injusta, enquanto outros o acusaram de responsabilidade por lançar uma bomba sem apresentar provas concretas. Sua imagem pública foi profundamente afetada. A diretoria do Flamengo, por sua vez, convocou uma coletiva de imprensa para repudiar qualquer tentativa de manipulação de resultados. O clube prometeu acompanhar de perto as investigações e não descartou acionar a justiça caso se confirme algum tipo de irregularidade. No meio da confusão, jogadores do Flamengo também se manifestaram. Alguns disseram sentir que decisões de arbitragem vinham prejudicando o time em momentos cruciais, enquanto outros preferiram manter silêncio, aguardando os desdobramentos oficiais. A polêmica ganhou espaço até em veículos internacionais. Jornais esportivos da Europa e da América Latina repercutiram a fala de Abel, destacando a gravidade da acusação e o impacto que ela pode ter na imagem do futebol brasileiro. Especialistas em ética esportiva alertaram que, caso se confirme a veracidade da declaração, o Brasil poderá enfrentar sanções severas em organismos internacionais. A credibilidade das competições nacionais estaria em risco, afetando até mesmo negociações de patrocínio e direitos de transmissão. Nas arquibancadas, o clima é de desconfiança. Torcedores de diferentes clubes passaram a questionar se resultados recentes foram realmente fruto da competência das equipes ou se houve interferência externa. A paixão pelo futebol se mistura com a sensação de injustiça. Políticos também entraram no debate. Alguns parlamentares sugeriram a criação de uma comissão especial para investigar possíveis manipulações no futebol brasileiro, enquanto outros defenderam que o caso seja tratado exclusivamente pela Justiça Desportiva. A pressão sobre a CBF aumentou a cada hora. Entidades de defesa do consumidor e associações de torcedores exigiram transparência total nas apurações, pedindo que todos os documentos e depoimentos sejam divulgados publicamente. Enquanto isso, patrocinadores do Flamengo e da própria Liga acompanharam com preocupação os desdobramentos. A possibilidade de envolvimento em um escândalo de manipulação de resultados poderia afetar diretamente a imagem das marcas associadas ao futebol. O episódio também reacendeu discussões sobre o uso da tecnologia no esporte. Muitos defendem que o VAR precisa ser mais transparente e que decisões de arbitragem devem ser acompanhadas por relatórios públicos, para evitar suspeitas de manipulação. No fim das contas, a frase de Ramon Abatia Abel não apenas gerou uma crise momentânea, mas abriu uma ferida profunda no futebol brasileiro. A confiança dos torcedores foi abalada, e a necessidade de respostas claras tornou-se urgente. O futuro da arbitragem e da credibilidade das competições dependerá das investigações que se seguirão. Até lá, a frase "a ordem era pro Flamengo perder" continuará ecoando como um símbolo de desconfiança e como um alerta para que o futebol brasileiro enfrente seus fantasmas e busque maior transparência. A repercussão da declaração de Ramon Abatia Abel continua a se espalhar como um incêndio incontrolável, atingindo não apenas os bastidores do futebol brasileiro, mas também a opinião pública em geral. O impacto de suas palavras foi tão grande que, mesmo dias após o vídeo viralizar, o assunto permanece no centro das discussões esportivas e políticas, com torcedores e especialistas tentando compreender a gravidade da acusação. Nas arquibancadas, o clima é de indignação. Torcedores do Flamengo se sentem diretamente atacados, acreditando que o clube foi alvo de uma manipulação que comprometeu resultados importantes. Já rivais aproveitam para reforçar narrativas de favorecimento ou perseguição, criando um ambiente de rivalidade ainda mais acirrado. O futebol, que deveria unir pela paixão, se vê dividido por suspeitas e acusações. Os programas esportivos de televisão e rádio não deixam o tema esfriar. A cada nova edição, comentaristas revisitam a fala de Abel, analisam possíveis contextos e especulam sobre os bastidores da arbitragem. O público, por sua vez, consome avidamente essas análises, ansioso por respostas que ainda não chegaram. A CBF, pressionada por todos os lados, enfrenta uma crise de credibilidade. A entidade precisa demonstrar firmeza e transparência, mas qualquer movimento é visto com desconfiança.
A demora em apresentar resultados concretos das investigações apenas alimenta teorias conspiratórias e aumenta a sensação de que algo está sendo escondido. No meio político, parlamentares já cogitam abrir comissões para investigar possíveis manipulações no futebol. O tema ultrapassou os limites esportivos e entrou na pauta nacional, sendo tratado como questão de interesse público. Afinal, o futebol é parte da identidade cultural do Brasil, e qualquer suspeita de fraude abala não apenas torcedores, mas toda a sociedade. Patrocinadores e parceiros comerciais também estão atentos. A possibilidade de envolvimento em um escândalo. No cenário internacional, veículos de imprensa repercutem a notícia com espanto. Jornais e canais esportivos destacam que o Brasil, país reconhecido mundialmente pela paixão pelo futebol, agora enfrenta uma crise de confiança em suas competições. Isso pode impactar até mesmo negociações futuras de jogadores e transmissões. Entre os jogadores, o clima é de apreensão. Muitos evitam se pronunciar publicamente, mas nos bastidores há relatos de insatisfação e medo de que suas carreiras sejam prejudicadas por decisões externas. A fala de Abel trouxe à tona uma insegurança que pode afetar o desempenho dentro de campo. Torcedores organizados já planejam manifestações em frente a estádios e sedes de clubes, exigindo mudanças profundas na arbitragem e maior fiscalização. O movimento ganha força nas redes sociais, onde vídeos e mensagens de protesto circulam em alta velocidade, ampliando a pressão sobre dirigentes. Por fim, a frase "a ordem era pro Flamengo perder" tornou-se um símbolo de desconfiança e revolta. Mais do que uma denúncia isolada, ela representa a necessidade urgente de repensar a estrutura do futebol brasileiro, garantindo transparência, ética e credibilidade. Até que respostas concretas sejam dadas, o eco das palavras de Abel continuará reverberando, alimentando debates e mantendo viva a chama da indignação popular. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.